e vamos dar início então à sessão de tarde da Universidade de Natal e da Universidade de Primavera. Vamos desenvolver um painel de reflexão sobre a nova ordem mundial atual e para isso trazemos especialistas em várias áreas, cada um dos quais nos facultará um conjunto de instrumentos que nos permitirão compreender melhor o que se passa na atualidade no mundo. Temos 5 oradores. O primeiro orador será o José Maia Pereira, doutorado em gestão, especialista em geoestratégia e em economia de defesa, tem um doutoramento na área de gestão, professor universitário conferencista, notário e que terá a ocasião de nos expor uma situação geoestratégica atual e reflexões sobre as suas implicações na dita nova ordem mundial. A seguir, teremos a ocasião de ouvir o segundo orador, Joaquim Palma Pinto, doutorado em Filosofia, professor, ensaísta, escritor, com uma especialidade na área da ética e com particular enfoque na ética de Martin Buber. É também autor, sendo colaborador em várias revistas e vai-nos dar o gosto de ouvirmos falar sobre a atualidade e os seus aspectos mais geopolíticos e culturais, com o título Surreal Politic, da intransitividade da percepção à inevitabilidade do real, considerações políticas e outras coisas desnecessárias. Teremos um terceiro orador, Jorge Bravo, engenheiro, empresário, que nos vai trazer alguns instrumentos de análise e de reflexão sobre o impacto das rotas comerciais e mercados este-oeste na Eurásia e a influência que isso traz para a atualidade. A seguir teremos ainda um orador MBA na área da Economia e da Gestão, empresário, professor de Economia, Rui Pedro Ferreira Rodrigues, e que nos vai falar sobre a afirmação do fascismo corporativo. Finalmente, própria, que procurarei suscitar algumas reflexões sobre a atualidade e o impacto das novas tecnologias na gestão do mundo, com o título O Édito Burro, a colonização 4.0 e o neocolonialismo da vigilância. A nova ordem mundial, no fundo, é uma nova ordem de vigilância. De maneira que passo então a palavra ao primeiro orador, José Maia Pereira. Eu posso pedir um favor? Eu, se calhar, uma vez que, não sei se há possibilidade, só ver se o lugar de apagar estas luzes, estas aqui da frente, se não interferisse, aí... Identifica-te qual é o fecheiro. Qual é o seu fecheiro? Sim. Mantém. Claro. É este. Pode pôr grande, se F5. Só o grande F5. Eu sei, 26 Atlântico. Sim, esta é melhor assim. Sim. Deixa-me só experimentar aqui uma coisa. Tal. Obrigado. Então. A sua vigilância. Ok. Então, eu acho que estou à frente do projetor. Não, está aqui, ó. Está aí, depois que eu estava aqui a passar. Bom, então, todos nós temos andado, de certa maneira, a toque de notícias. Eu não chamaria notícias, chamaria-lhe dados, interpretações que podem ou não corresponder a verdades, mas que naturalmente refletem sempre opiniões.
Hoje em dia, o papel dos supostos comentadores, e devo desde já dizer que são muito muitos, reflete uma determinada linha de pensamento que se quer fazer vencer e que também tem a ver com um bocado com a situação geoestratégica em que nós estamos. Nós fazemos parte do mundo ocidental, estamos na Europa e, portanto, aquilo que se quer é que a gente siga uma determinada linha condutora que tem a ver com o próprio local onde nós estamos. No entanto, para além disso, se nós queremos ter uma análise concreta, temos que ser isentos. E para sermos isentos, temos que ser objetivos. E para ser objetivos, temos que trabalhar com base em factos. Ok? Portanto, é isso que eu procuro fazer. Eu trabalho com alguns think tanks. Neste momento, muito ativo no Observatório de Segurança e Defesa de SETES, chefiado pelo Sr. General Vieira Borges, onde uma boa parte dos comentadores que vocês veem na televisão fazem parte do nosso grupo. O João Ribeiro, o General Isidro Moraes Pereira, a Sra. Liliane Reis, uma série deles. Tenho uma ligação agora mais episódica em Portugal à Eurodefense. Neste momento estou mais ligado à Eurodefense UK, à Eurodefense Holanda, à Eurodefense Roménia. Também faço parte, embora de forma mais residual, do OSCOT e do Clube de Lisboa. Tudo isto são think tanks e cada vez mais eu acho que é importante nós termos uma noção, podermos contribuir a nível intelectual para este tipo de debates, para debater informações, para ter conhecimento, muito para além daquilo que os meios de comunicação social nos querem fazer passar. Portanto, aquilo que eu vou tentar, aquilo que eu vou aqui abordar, vou tentar ser breve. Tudo isto é muito denso, porque tem muitos quadros. Eu vou tentar focar-me apenas nas questões principais, mas eu depois vou deixar com o Sr. Professor Jaime Santos, ou com quem ele indicar, uma versão em PDF para que possam distribuir às pessoas. Ok? Pronto, portanto, basicamente 5 continentes aqui: Ásia, Médio Oriente, África, América e Europa. Não há necessidade de destacar por características próprias a Australásia ou a Oceania. Depois, abordar aquilo que é, ou que já é, ou que poderá vir a ser uma nova ordem mundial, e depois um pequeno item de conclusões. Acerca da Ásia, 3 ou 4 aspectos aqui relevantes e a merecerem o nosso destaque. A abordagem da China à dominação geoestratégica do mundo através da Belt and Road, da nova rota da seda. A abordagem americana ao contexto do Indo-Pacífico, um contexto extremamente importante em termos de geoestratégico e comercial. Aquela zona de Taiwan, das duas Coreias e do Japão. E, por fim, o âmago do continente asiático, ou seja, a relação Afeganistão, Paquistão, Índia, que é neste momento talvez uma das potencialmente mais explosivas. Começando então por aqui, uma parte destes quadros são antigos, já cá foram apresentados, outros não. Só para nós ter... É este aqui de cima, é? Pode voltar a dizer? Ok. Então, só para vermos aqui, em termos genéricos, a diferença entre aquilo que os chineses, através da Belt and Road Initiative, têm investido em 163 países ao longo dos tempos. Os americanos têm desde 2004 uma iniciativa, uma associação de investimentos de desenvolvimento regional chamada Millennial Challenge Corporations. É uma associação que foi criada pelo Senado americano e que é gerida quer pelos democratas, quer pelos conservadores. Está aqui um bocado o reflexo daquilo que é a presença mundial da MCC, está aqui o reflexo daquilo que é a presença mundial da Belt and Road Initiative. Países atingidos 51, 14 bilhões de dólares contra 67, e é preciso ver que muitos países estão nos dois programas. Esta parte de baixo é completamente nova e dá para entender aqui o que são os corredores em termos de guerras, em termos de geopolítica global e, sobretudo, em termos comerciais destas três áreas. A área, o eixo Norte-Sul, o eixo Índia-Europa, inevitavelmente a passar pelo Canal de Suez,
e o eixo da Belt and Road. A Belt and Road tem hoje uma rede, uma network que domina todas as comunicações mundiais. Nós depois veremos, no slide seguinte, quando falarmos de Taiwan, mais em pormenor aqui no Mar do Sul da China, como é que isto funciona. E depois, reparem, este slide eu meti aqui ontem, eu estou permanentemente a atualizar isto. Este slide eu meti aqui ontem, e tem a ver com o domínio marítimo da China. Onde é que a China está presente e é preponderante? E reparem como hoje em dia a China, com a sua habitual discrição, porque não anda a semear guerras para o mundo inteiro, consegue, do ponto de vista geoestratégico e geoeconómico, uma dominação praticamente global do planeta naquilo que é claramente a principal forma de transporte de mercadorias e bens ao longo do mundo, que é o transporte marítimo. Aqui assim, este slide resultou mal, tem como banner. Aqui assim, o que é que interessa aqui assim? Desde a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos sempre consideraram o Indo-Pacífico a sua cotada. Os Estados Unidos ganharam a Segunda Guerra Mundial no Oriente, e a partir daí todas estas rotas comerciais aqui eram de certa maneira um protetorado dos Estados Unidos. Com o advento da China, a partir da revolução, entre aspas, capitalística, após Mao, e depois também da Índia, tudo isto começou a ser posto em causa. O ano passado, ou já este ano, não, o ano passado, a China definiu uma nova amplitude para as suas fronteiras. E se quiserem, com o habitual rigor que eles têm, cada centímetro que eles pretendem ampliar as fronteiras tem um objetivo económico. Tem um objetivo de ir mais além, ao nível da capacidade que eles têm de receber mais e de ter maior amplitude de tratamento. Para os americanos é fácil, tudo se centra em Taiwan. Em Taiwan porquê? Porque perto está Okinawa, está uma base deles, aqui por trás deste coisa está Guam, e portanto existe aqui uma parafernália militar americana que eles podem usar em seu favor caso haja guerras. O problema que se põe aqui assim é que para os americanos tudo é resolvido pela força. Os americanos são maus a negociar, são maus em termos de diplomacia. Desde o Sr. Trump, a diplomacia política externa americana andou décadas para trás e, portanto, tudo é resolvido com posições de força. Os chineses, como nós sabemos e como conhecemos aquele velho ditado da paciência do chinês, os chineses não funcionam assim, são muito envolventes e nós veremos um bocado mais à frente, quando virmos África, por exemplo, ou a América do Sul, como é que os chineses, paulatinamente e tão perto dos americanos, têm vindo a dominar continentes inteiros. Aqui assim, este de ontem, e tem a ver com as conflitualidades na Ásia. Esta aqui é a guerra mais antiga do mundo. Existe desde 1947. E isto é um bom aviso para a gente pensar o que é que poderá ou irá acontecer na Ucrânia. Reparem que esta guerra existe por causa de uma estupidez de um lord inglês que decidiu separar os países à sua boa maneira, não gostou de ir para lá e, portanto, toda a gente sabe, quem trabalhou em empresas, quem faz o trabalho contrariado faz normalmente um péssimo trabalho. Portanto, Paquistão aqui, Índia pelo meio, tudo isto é uma complicação. No meio disto tudo, a Índia, neste momento, está a ser alavancada política e diplomaticamente pelos Estados Unidos, porque lhes convém aos Estados Unidos ter uma bandeira num ponto que falaremos mais à frente, que se afirma cada vez mais como uma potencial grande potência mundial, que é os BRICS. A Índia é, neste momento, a nação mais populosa do mundo. É uma nação que está, claramente, em termos económicos, em take-off, a subir, e, portanto, os Estados Unidos pensam que poderá a Índia vir a dominar os BRICS, e se eles dominarem a Índia, dominam também os BRICS e dominam o mundo. A tradicional ideia de dominação global pela força, ok?
E daí que, neste momento, a Índia está aqui num dilema, porque a Índia está em processo eleitoral, não sei se já está, se não está, vai estar, eu acho que começou em março, mas vai estar até junho, julho, em processo eleitoral, o país é enorme, e não é líquido que as eleições sorriam ao Sr. Modi. O Sr. Modi tem muita contestação interna, em termos religiosos, em termos políticos. A Índia é um país tradicionalmente alinhado com a Rússia, antes com a União Soviética, porque na altura deste conflito, quando o conflito escalou, o Paquistão pediu a ajuda aos Estados Unidos e os Estados Unidos fizeram aquilo que sabem fazer melhor, ou seja, meteram lá armas atómicas. Os indianos, perante este descalabro de pesos, pediram ajuda aos russos e os russos meteram lá armas atómicas também. Portanto, temos aqui dois países. O que resultou disto é que, neste momento, Islamabad é o maior ninho de espiões americanos na Ásia. Isto é assim, não é de outra maneira. E a Índia é, naturalmente, um aliado tradicional do Moscou. E, portanto, neste momento, estando a Índia num peso grande em termos de população mundial e peso económico crescente, esta questão começa a se complicar. Ok, Médio Oriente. Primeiro, Turquia. Segundo, Israel. Terceiro, Magreb. Quarto, Península Arábica. Turquia. Bom, desengane-se. Desengane-se quem achar que o Sr. Erdogan é um ditador. É sim, senhor, mas é muito mais que isso. O Sr. Erdogan é uma pessoa que quer ficar na história da Turquia como uma pessoa mais importante que o Kemal Atatürk. E está a ficar. O Sr. Erdogan tem uma política de expansão geoestratégica, económica, militar da Turquia como poucos, nem o Kemal Atatürk teve antes dele. E esta política funciona em 5 eixos. Funciona num eixo europeu, que vai até às Balcãs e à Áustria, um tradicional aliado da Turquia. Funciona no eixo das antigas repúblicas soviéticas, Cazaquistão, Tajiquistão, whatsoever. Funciona no eixo entre Tigre e Eufrates, Iraque, Irão, por aí fora. Funciona no eixo do canal do Suez. E é engraçado como há pouco tempo, há poucos dias, o senhor o senhor Erdogan estabeleceu um acordo com o governo de Somali para controle dos ataques dos Houthis, todos nós falamos no Iémen, mas ele estabeleceu um acordo com o governo Somali para controle dos ataques dos Houthis árabes turcos. E aqui, esta parte do Magreb, Líbia, com o governo, entre aspas, legal de Tripoli, que tem depois apoios, tem depois efeitos nesta faixa da Tunísia e da Argélia. A Síria é, hoje em dia, uma enorme agência de recrutamento de mercenários. Na Síria recrutam, e nós já falaremos neles, um grupo de mercenários chamados Lobos Cinzentos, ou Grey Wolves, que vêm de um pequeno grupo de extrema-direita com o mesmo nome, que partiram de uma claque de futebol qualquer que eu não posso ter nenhuma ideia, e cujo elemento mais conhecido foi um rapazinho que diz que, na altura, a solto dos serviços secretos búlgaros, tentou assassinar o Papa João Paulo II, chamado Mehmet Aliaga. Esse todos nós já ouvimos falar nele. Os Grey Wolves têm estado também eles bastante presentes em África, sobretudo a apoiar o governo de Tripoli. Do outro lado, temos o gigante que não morreu. Tudo aquilo foi um mise-en-scène e só demonstra o caráter maquiavélico e a extrema inteligência de Vladimir Putin. O Wagner Group, neste momento à frente do Wagner Group está Pavel Prigozhin, o filho de Evgeny Prigozhin, cada vez mais discretos. E, portanto, esta zona da Síria é claramente uma zona de grande recrutamento do Grupo Wagner.
Outra questão que esteve muito em cima da mesa na entrada da Suécia e da Finlândia para a NATO foi a questão curda. Nós resumimos muito a questão curda à Turquia, mas não é. A questão curda é uma questão étnica. Os curdos estão de certa maneira aparentados com algumas áreas do Irão e existe aqui um trabalho de várias repúblicas do Iraque, a Síria, a Arménia, o Azerbaijão, a Geórgia e a Turquia, no sentido de fazer um movimento de tenaz e empurrar os curdos todos para o Irão. É claro que os terrenos ocupados pelos curdos são valiosos, que têm subsolo valioso, é isso tudo, ok? Esta aqui pretende exprimir aquilo que eu disse há pouco, onde é que o senhor Erdogan foi fazer acordos para assegurar a entrada do Estreito de Bab el-Mandab e do Canal do Suez. E esta aqui, que também é recente, é da Linus, uma revista de geoestratégia italiana, e tem a ver, basicamente, com os supporters do Hamas. De onde é que vem o apoio do Hamas? E vocês dizem assim, isso o Qatar e o Bahrein, isso são países ridiculamente pequenos. Eu digo, sim, ridiculamente pequenos e escandalosamente ricos. E, portanto, nós temos aqui aquilo que nós, europeus e americanos e whatever, chamamos um eixo do mal, e em vez de tentarmos entender o que é que está subjacente a isto para tentarmos melhorar, não, catalogamos e demonizamos. Isso não nos leva a lado nenhum. Conflito Israel-Palestiniano. Eu que há uns tempos escrevi aqui para a revista aqui da nossa amiga uma coisa, logo no princípio, que sempre me fez aqui uma confusão enorme. Como é que estas coisas, e eu tenho muito respeito pela Mossad, além disso, para mim, dois benchmarks de serviços secretos mundiais, um é a Mossad, outro é outro que já não existe, mas foi claramente uma escola chamada Stasi, que eram os serviços secretos da Alemanha. E é assim, como é que a Mossad, que se uma topeira faz um buraco, os gajos têm aquilo monitorizado, e como é que a Mossad deixa passar para a faixa de Gaza praticamente 500 mil rockets? E deixa os gajos terem lá aquilo, e deixa os gajos... Bom, eu tenho amigos palestinianos, e eu ouço muito de um lado e do outro, porque eu não me limito a seguir a voz do dono, é natural, não é? E não me demorou muito a entender que... O que é que vocês acham que criou a Hamas? Israel e os Estados Unidos. E porquê o Hamas foi criado e cumpriu? O Hamas foi criado para enfraquecer o poder e a competência e o reconhecimento da autoridade palestiniana. E isso aconteceu. E isso levou a quê? Levou ao extremar do voto dos palestinianos relativamente ao extremismo. De certa maneira, se quiserem, aquilo que se está a passar cá com o Chega, não vou dizer isto, mas não é? Ou seja, as pessoas estão tão fartas de um determinado sistema que colapsou, que as pessoas procuram uma solução, mesmo que essa solução não lhes diga objetivamente, não corresponda àquilo que eles pensam, mas as pessoas precisam de um escape. E os nossos políticos continuam a não ver isso, não se vão entender. Se calhar mais tarde, se calhar tarde mais, para interesse. E então, o que se passa aqui é que vejam esta desproporção de forças, e vejam, isto eu tirei ontem já às 2 ou 3 da manhã, hoje de manhã, mas esse meu amigo que é médico, tinha a família em Maran Kunis, ou o que é, que é onde havia um hospital, o hospital na Mura, uma coisa dessas, foi bombardeado, não é? Vocês sabem que os guerrilheiros escondem-se todos os hospitais. Para descansar, tem câmaras, não é? E entretanto, o hospital foi bombardeado. No hospital estavam 23 pessoas da família dele. A mãe, não sei quantos irmãos, cunhadas, irmãs e cunhados, filhos, netos. Ele pediu a Israel para deixá-los sair aqui por esta fronteira, Rafah,
Israel deu autorização para a mãe. E a mãe disse que sozinha não saía. Ele voltou a pedir autorização e então a resposta de Israel foi espetacular, porque retirou a autorização à mãe. Então não estás sozinha, sem ninguém. Okay. No ataque ao tal hospital Nasser, no ataque ao tal hospital, uma irmã que é enfermeira e um cunhado que era o médico foram detidos para averiguações e nunca mais os viram. Assim, toda a gente passa fome, não há água e a pouco as pessoas vão sendo empurradas daqui para chegar a Rafah, que é a fronteira com o Egito, que é uma fronteira que está fechada. E diz agora o Sr. Netanyahu que o ataque a Rafah é inevitável e ninguém na comunidade internacional vai conseguir fazer parar. Ou seja, em Rafah existem dois tipos de fronteiras. Informalmente sim. Existe a fronteira terrestre e existe a fronteira underground, porque aquilo está cheio de túneis. Só nos túneis passa uma pessoa. Estão milhões de pessoas aqui em Rafah. Estou mesmo a vê-los entrar nos túneis, aquilo entupir e morrer uma carrada deles lá dentro e depois já não passa ninguém. E os ficam cá em cima. O exército israelita mata. Ok? Estamos de acordo, não estamos? Pronto. Magreb. Ora bem, Líbia tem potencial de exploração em várias coisas. Para começar, recursos naturais. Gás, aqui. Petróleo, aqui. Os Estados Unidos devem estar mais que arrependidos de terem deixado de matar o Gaddafi. Porque o Gaddafi era como o Tito. Era o gajo que mantinha a ordem na concha toda. A partir daí acabou. Portanto, há um governo legal, reconhecido pela ONU em Tripoli. Este governo, como as Forças Armadas são diminutas e como há senhores da guerra por tudo quanto é lado, tem o apoio dos tais turcos, dos Grey Wolves, ou seja, compra defesa. Está bem? Do outro lado, há um suposto governo do general Assad, não sei, ex-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, que decidiu criar um governo independente. Desde o princípio, este governo independente é apoiado pela Rússia. E fora da zona de Ucrânia, Donbass, etc. e tal, este foi sempre o primeiro cenário de operações da Wagner, que está lá desde 2015. E, portanto, eu depois já explico bem qual é o modelo de negócio, porque eu chamo-lhe modelo de negócios, não é uma companhia de mercenários, é uma multinacional. E, portanto, a Wagner é o suporte de segurança e defesa deste governo. E depois temos aqui uma coisa, que só há uns meses que a gente soubemos, também é um recurso natural, porque as pessoas também são naturais, não é? E, portanto, há um fluxo de migrantes que um amigo meu, antigo embaixador da União Europeia em África, durante mais de 30 anos, disse numa palestra do nosso Rotary Club há umas semanas, que se espera que nos próximos anos tentem entrar na Europa de 50 a 100 milhões de refugiados africanos. Quando? Dentro dos próximos anos, talvez 5 anos. E isto é como a água, caros amigos, não se estanca a água. A água vai, não se estanca. Ok? E, portanto, este controle que eles chegam aqui ao Golfo de Sirte, que é uma zona dominada pelos senhores da guerra, e pagam para serem metidos em bocados de pau, que é mesmo como eles chamam. Há fortes indícios que este tráfico humano é controlado pela Wagner também. Ok? Entretanto, isto já é deste ano, é para aí de fevereiro, e dá para ver que os contratos, ninguém fala disto, são notícias, como é natural, mas dá para ver que os confrontos continuam e que esta parte aqui é cada vez mais reduzida. Porque a Wagner e as forças do Exército de Libertação Nacional estão claramente a empurrar o governo de Tripoli contra os corpos. Ok? Relativamente ao conflito sudanês, que andou aí nas bocas do mundo há uns tempos, o conflito sudanês explica-se em muito poucas palavras. É assim.
existe aqui um pequeno sítio chamado Porto Sudão, que é um dos principais portos antes da saída do canal do Suez. Em Porto Sudão, a União Soviética primeiro, a Rússia depois, tinha e tem uma bruta de uma base militar. Houve aqui um flauzinho qualquer, o presidente do Sudão decidiu chegar lá e ocupar a base militar. E é assim, os russos não gostaram, o lugar deles também não gostava. A gente tem ali uma casa com piscina, chega lá um palerma qualquer, porque está no país dele, resolve ocupar aquilo. A gente não gosta, não é? Eu não trabalho para o seguro nem nada, mas os rapazes tinham lá a Wagner, então mandaram lá os gajos da Wagner partir aquela porcaria toda. Entretanto, eles retaliaram. E a Wagner tem empresas, como é que se chama? Monrose, que exploram ouro no Sudão. Vem ainda do tempo antigamente, quando o presidente do Sudão era um dos presidentes mais corruptos da África, porque era um trabalhador, não era por conta de outra, era por conta da Wagner. E então, os gajos decidiram, o governo, o tal flauzinho presidente sudanês, decidiu confiscar a exploração da mina. E então os senhores da Wagner ficaram um bocado aborrecidos, eu também entendo, né? Ficaram um bocado aborrecidos e decidiram armar um movimento Zé qualquer de libertação, armamento pesado, e vamos partir esta porcaria toda. Foi o que fizeram. Portanto, recuperaram a mina, recuperaram o Porto de Sudão e tudo bem, tudo como antes, cortou será lei branco. Isto é assim. Estes gajos trabalham assim. Não é? Entretanto, aqui, dá muito jeito à imprensa ocidental dizer que são os úteis. E dizer que é o Irão que está a mandar armas para os úteis. E dizer que os úteis estão a mandar coisas para Israel. Agora, não esqueça disto, lá. Pirataria nesta área existe há décadas. Existe há décadas, vindo do Djibouti, vindo da Eritreia, vindo da Etiópia, vindo da Somália. E agora de uma coisa que eles separaram a Somália ao meio, uma chama-se Somália, outra chama-se Somalilândia. E esta zona aqui, como os meus amigos aqui podem ver, está cheia de bases militares ocidentais. Cheia. Americanas, inglesas, francesas, whatsoever. Portanto, é os úteis. Os úteis são uns dos. Andam para lá muitos. E agora vejam aqui a cena dos ataques. Tudo isto tem a ver com um esquema de propaganda. De avançar para determinados setores, quando nós sabemos que esses setores são só apenas mais uns. Ok? África. Wagner, recursos naturais, política e explosão demográfica. Ora bem, dizem para aí algumas coisas que eu sou um gajo que sei um bocadinho de Wagner. Eu sei um bocadinho de Wagner, já que contei essa história, vou contar outra vez. O meu irmão é general do exército português, neste momento é o comandante das forças terrestres, deve estar para subir, está à espera de um despacho. E o meu irmão, durante 1 ano e meio, foi o comandante das forças de paz na República Centro-Africana. E nessa altura, um rapazinho com cara de bebê, que eu agora Deus tem cara de bebê, chamado Dmitry Siti, que era o chefe da Wagner em Bangui, decidiu meter umas ideias em cima daquele cidadão. E portanto, foi só 1 ano, graças a Deus, mas o meu irmão, de um momento para o outro, levou a guarda pessoal reforçada de 4 ou 8 pessoas e um carro blindado. Porque aquilo em Bangui, para quem conhece as sociedades africanas, sabe muito bem que aquilo, a umidade é bruta, o calor é avassalador, e tu abres a janela de um carro, entra uma coisa lá para cima e quando estás para ti já estás louco. Pronto. E eu nessa altura vamos lá ver quem são estes gajos. E juntei com uns amigos meus da Eurodefense inglesa e com mais outro da Eurodefense Holanda e criámos um grupo de research chamado Wagner Watch. Escrevemos muito pouco, como diz o meu irmão, não escrevas muito acerca da Wagner, que faz mal assim. Mas temos pelo menos um artigo grande publicado, está aqui o nosso logo. Está aqui o nosso logo. E este artigo, este quadro que aqui está, tem talvez 5 a 6 meses de pesquisa na internet. Porque eu só trabalho com fontes brancas. Ou seja, tudo o que aqui está
Está na internet. Agora é encontrar, mas está lá. E então é assim. Em África, a Wagner, que não morreu, está presente em cerca de 40 países. No mundo, está presente em cerca de 50 países. Admite-se que tem um volume de negócios entre os 2 e os 5 bilhões de dólares ano. Neste momento, por causa da situação da Ucrânia, admite-se que este número de soldados na Europa de Leste já esteja desajustado. Mas admite-se que este em África tenha aumentado. E o problema é que, para além da Wagner, existem muitas mais. Redoute é uma das mais conhecidas, Redout é uma pequena, Russis, uma das grandes, Fakel, Potok, Plamia, Alexander Nevsky, Freedom of Russian Legion, ou FRL, Russian Volunteers Corps, Kadyrovsky, Patriot, Karpati e há muitas mais. E isto serve pelos mesmos princípios, a mesma cartilha, e para isto é muito simples. O que é que a gente precisa aqui? Precisamos de comandantes que sejam, ao mesmo tempo, Spetsnaz, ou seja, gajos de forças especiais, com formação QRU, ou seja, serviços secretos. Há disso aos pontapés na Rússia. E depois precisamos de soldados que até nem têm de ser russos, nem ucranianos. Porque o modelo de negócio aqui é muito simples. O modelo de negócio aqui é muito simples. O modelo de negócio aqui é assim. A Wagner e qualquer uma destas PMCs, Private Military Companies, entram sempre da mesma maneira. Fazer segurança pessoal a VIPs. A coisa corre bem, porque os gajos são profissionais, portanto há mais VIPs. Então os gajos começam a formar seguranças pessoais locais. A seguir começam a formar forças especiais. A seguir começam a formar exércitos regulares. Ao mesmo tempo que estão a formar, já estão a vender equipamento. Começam pelos consumíveis, passam pelos fardamentos, etc. e tal, começam a vender equipamento pesado. Ao mesmo tempo, como têm alguma empatia com os presidentes, não é? Afinal, os gajos se tragam da vida, começam a ajudá-los nas campanhas eleitorais. De que maneira? Sei lá. Um candidato vai aceitar umas coisas, o gajo lá para o outro lado, pá, um helicóptero cai, faço bem, sei lá, coisas dessas, as artes que acontecem, não é? E desinformação, não é? Vamos supor que um dos candidatos é gay. Ainda não tem isso, não é? Mas sempre temos jornais todos, de um momento para o outro, já começa a ser mais complicado, não é? Coisas destas. Mas para aparecer nos jornais todos, eles começam a comprar aqueles jornais. E começam a comprar canais de televisão. E começam a comprar rádios. Não é? E depois, quando nós vamos por nós, o país está nas mãos dele. E agora anda, como é que ele se chama? Omsamania, o que é? Da República Centro-Africana, a ver se arranja uma companhia de mercenários americanos, por amor de Deus, consigo ir para lá para a Centro-Africana para ver se o gajo não depende tanto dos russos. Os russos até se riem, não é? Portanto, isto depois é um esquema. Entretanto, depois disto é Centro-Africano, madeiras, diamantes, metais raros, Sudão, ouro, petróleo. E, portanto, é a paleta toda. E depois é assim. E depois vemos que o Sr. Putin, na conferência russo-africana, mandar milhões de toneladas de cereais para determinados países. Por acaso, são os países onde está a Wagner, não é? Ou vemos o Sr. Putin perdoar milhões de dólares de dívida a determinados países. Por acaso, são os países onde está a Wagner. E vemos que esses países todos onde está a Wagner são os países onde houve golpes de Estado mais recentemente. Para quê? Para ter lá militares. Porquê? Preciso dizer. Não é? Então, vamos passar recursos. Este gráfico parece parecido ao que eu cá apresentei anteriormente, mas tem aqui isto. Pá, os árabes andam a investir à bruta em África e andam a trazer com ele uma coisa muito complicada. Os árabes andam a trazer o jihadismo da África. E o jihadismo em África tem estado a disparar uma força incrível. Legalmente sobre o jihadismo. Olha, golpes de Estado, que eu estava a dizer. E agora, jihadismo, violência do jihadismo daqui. E agora vejam, em África, as forças militares.
Está aqui jihadismo também. E depois, população. Em 2050, isto são dados da ONU, em 2050, a Nigéria será o terceiro país maior do mundo. E isto é o panorama das grandes cidades em África. E depois cá está, 50 a 100 milhões de refugiados entraram nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo que nós andamos a dar 190 bilhões de euros à Frontex para controlar as fronteiras, andamos a dar, Mónica, andamos a dar vistos a quem os quiser. À fartazana. Ok, América, muito rapidamente, Brasil e Argentina. Vejam aqui uma coisa. 2000, qual era o país que dominava aqui? 2020, qual é o país que domina aqui? Elas não conseguem como depois de talvez se puser aqui assim a caçadinha ali, é Mas coisa é que vai. Não, mas é que ali está a máquina. Fala aí para o pé do micro. É que eu também tenho que estar a ver isto. Não sabe aquele concerto do Frank Zappa? O gajo foi dar um concerto e disse: faz favor, acenda a luz na sala, que é a primeira vez que vamos tocar esta música. Mais ou menos assim. Né? Aqui é mal para mim. A ver, mas pronto. 5 minutos. Sim, já me disseste que sabe bocado. Não é que eu tenho mesmo de vir para aqui o público, mas não vou. Portanto, vejam o efeito comercial dos chineses nas balanças de transações correntes dos países. Está bem? A seguir, reparem outra coisa importante. A pouco e pouco, os regimes vão se extremando. Toda a gente sabe que o Noriega já deve anos à terra, não é? Mas, recentemente, a Guatemala e El Salvador tiveram regimes de esquerda. Há poucos anos, a Bolívia reforçou a esquerda depois de uma tentativa de intentona, por causa do lítio, de forças pró-americanas, e o Chile tem um regime de esquerda também. O Brasil tem um regime de esquerda também. O Uruguai tem um regime de esquerda também. Portanto, a pouco e pouco está-se a preparar, uma pena que a polícia já tenha morrido, está-se a preparar para uma nova operação de Condor. Ok? Esta guerra continua. Nós é que não ouvimos falar dela. Está bem? Exequível. A disputa territorial da Venezuela por uma parte do território da Guiana. Uma parte que é praticamente o país todo. E esta guerra, lá voltamos nós às guerras por procuração, como a Ucrânia, esta guerra é uma guerra entre os Estados Unidos, que apoiam a Guiana, e a Rússia, que apoia a Venezuela. E se não houvesse dúvidas, ali está a fotografia de um rapazinho branquinho com raio, no meio dos gajos venezuelanos, não é? E com a bandeirinha da Venezuela ali em cima. Portanto, ou é albino ou é russo, não é? A malta sabe isso, não é? Eles já nem se preocupam. Aqui, Colômbia, Equador e Peru, reparem como os níveis de crescimento económico são maus, reparem como continua a haver focos de violência correntes, e apesar dos regimes irem mudando, a violência é praticamente uma contínua. Estados Unidos e México. Ou seja, a classe. Ora, este ano há eleições nos Estados Unidos. E nós vamos ter que entender isto. É que, com o Biden, a NATO reforça o ramo europeu. E o foco mantém-se na Europa do Leste. Mas com o Trump, a NATO volta a estar centrada nos Estados Unidos e o foco passa a ser o Indo-Pacífico. E, meus amigos, eu me engano muito a isto. A Europa vai ser deixada sozinha frente à Ucrânia. A Ucrânia, neste momento, já falaremos um bocadinho à frente. A Ucrânia, neste momento, já é uma guerra parada, não é?
e, portanto, ela esteja aqui, e, portanto, nesse sentido, nós seremos os tipos que vamos sofrer o embate e pagar a fatura. Duas coisas aqui muito simples. Primeira vez que eu mostrei este gráfico em público, um general amigo meu que estava na ciência e disse assim, isso não era para mostrar. Este mapa é o plano Nova Rússia, que os russos juram pelas alminhas dos santinhos todos que abandonaram em 2017 e que eu, à boa maneira portuguesa, respondo, está bem cá. Não é? Agora, o que se passa é que, para mim, a guerra da Ucrânia é qual a diferença entre um parque de estacionamento cheio e um engarrafamento. Um engarrafamento dos carros andaram, um parque de estacionamento cheio estão todos parados. A guerra da Ucrânia é um parque de estacionamento. É um parque de estacionamento cheio. Pior, porque neste momento, porque é que eles voltam a volta e dizem não sei quem foram abatidos 14 drones russos ou foram abatidos 18 drones russos. Porque mal chega o equipamento e mal o equipamento é parqueado, os russos que estão a controlar aquilo dos satélites mandam os drones, pimba, 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 então aquela porcaria toda. Destrói o equipamento todo. O equipamento que não é destruído é vendido em mercado negro e acaba no Hamas, por exemplo. Não é? E depois lá andam os LSD voltando a volta a mudar gás porque os gajos estavam todos corridos, passam a vida a vender armas para aqui e para ali. E neste momento, isto foi o meu amigo general Marcos Sorranha que me passou isto. Isto é brutal, porque nós somos Europa e isto é o que vai acontecer com a Ucrânia. Isto um dia destes vai partir e não, pimba. Entretanto, vamos gozar com os gajos, não é? A gente vai gozando com isto tudo. Ok? Ok, isto não vou elaborar muito aqui. Aqui também não. O meu irmão teve no Kosovo 6 meses, já bem que é este gajo. Este gajo aqui, depois acabou como prisioneiro de guerra, era basicamente um salteador. Chegou ao Presidente da República. E chegou ao Presidente da República que os Estados Unidos quiseram. Ok? É assim. Vai de outra maneira. Isto da sustentabilidade das Forças Armadas está a comentar aqui a tarde toda a falar. Vejam onde está a bandeirinha portuguesa, está tão bem colocada. Eu não o vejo. Mas ela está lá. Está no cinzento. Mas ela está lá. Está no cinzento. Ela está lá. E o problema neste momento é. Vêm aí os russos. Havia um filme qualquer americano que dizia: vêm aí os russos. Vêm aí os russos. Eu acho que os russos não. Não, os russos não são parte dos russos, não desliga nenhuma. Porque eles acham mesmo que a gente não presta para nada. Mas o problema é que nós estamos tão assustados e nós não temos gente. Cada vez mais vai se sentir embora das Forças Armadas não são iniciantes. Reparem uma coisa: quando o meu irmão esteve na Centro-Africana, um soldado da Wagner ganhava mais que um tenente-coronel da Força da ONU. Portanto, esqueçam. Está bem? E agora, só aqui uma pequena passagem. É que o mundo deixou de ser bipolar. Ou melhor, o mundo nunca foi bipolar. Isto é uma ideia concebida pelos americanos para tentar forçar a dominação global. Está bem? E hoje o mundo é multipolar. E se calhar nem é tripolar, é multi, porque a Índia também já alimenta. Está bem? Este mapa é um mapa brutal. É um mapa também da Limes. É um mapa também da Limes, que põe a zona de influência americana, a zona de influência chinesa e o mundo funciona em termos destas duas grandes áreas. BRICS. E agora, era aqui é que eu queria chegar. Eu andei praticamente 6 anos a pensar neste modelo, depois traduzi através do mapa do Google. Para mim, este é o primeiro outcome visível do conflito ucraniano. E há claramente uma linha condutora. Eu fui basear um bocado daqueles trabalhos do Brodel e desses gajos da história francesa e daquilo que eles consideravam o conceito de capital mundo europeia. E eu, em vez de considerar uma capital mundo europeia, considerei várias cidades que formavam uma espinha dorsal. E as cidades que ali estão consideradas são Moscou, Ankara, Tirão, Riad, Delhi e Pequim. E o problema é que estas cidades estão cada vez mais a ser o centro nevrálgico do poder político, económico e social do mundo inteiro. Ou seja, nós, na Europa, se quiserem, e no mundo ocidental, sendo que o Brasil está alinhado ali, não é? E a África do Sul estão alinhados ali,
estamos cada vez mais a viver aquilo que a Procter & Gamble já previa há 30 anos, que é um empobrecimento gradual do conhecimento. Não é? Peço desculpa por interromper, mas é que é preciso mesmo terminar, porque a sala fecha às 5. E assim já está a comer a apresentação dos seus colegas. Pronto, mas é perfeito. Boa. Ok?